recentes na política monetária dos Estados Unidos. Nesse sentido, a decisão do Copom da semana passada, né, e a ata de hoje, eu diria que devem ter um impacto apenas marginal sobre o mercado de maneira mais geral, né, inclusive sobre as ações. No fundo, assim, a decisão da semana passada, a mensagem que ela passou, né, reiterada pela ata hoje, é ainda de uma política monetária sendo conduzida de maneira conservadora. Isso se expressou na semana passada num aumento dos juros de prazos mais curtos, né? Então, eu acho que a ata hoje ela reitera um pouco disso, talvez traga até uma mensagem um pouco menos restritiva do que o que foi avaliado pelos analistas na semana passada, mas o impacto em termos mais gerais no mercado acionário vai seguir dependendo de um horizonte mais previsível, né, da política econômica de maneira mais geral, né? Então, seja o avanço das reformas, né, que hoje tá bastante parado, digamos assim, no Congresso, né, mas cada vez mais o foco, né, vai ser na eleição do ano que vem, e eu acho que então, o principal fator para seria, né, a dinâmica eleitoral do ano que vem, que ainda está bastante cedo, né, para qualquer assim movimento mais brusco, mas enquanto isso vai refletindo esse ambiente externo que para emergentes tem sido o melhor, né, principalmente nas últimas semanas. A gente segue tentando detalhar, né, destrinchar os destaques da ata do Comitê de Política Monetária, agora com o economista-chefe da XP, Caio Megali, com quem eu já tenho o prazer de dividir tela. Muito obrigado, Caio, por aceitar nosso convite. Prazer ter você aqui no Fechamento de Mercado. Prazer, Vitor. Bom falar com vocês. Vamos falar um pouquinho aí de Copom, ata e perspectivas. Vamos lá, Caio. É interessante, Caio. Eu queria entender se você compartilha dessa leitura de de algumas pessoas do mercado, alguns analistas, apontando que o comunicado do Copom trouxe de fato essa leitura um pouco mais hawkish, né? Talvez uma interpretação um pouco mais dura do que se esperava, com algum tipo de sinalização de que sim, o Comitê de Política Monetária poderia, quem sabe, começar o seu ciclo de cortes, né, de reverter a tendência de política monetária. E essa ata ela dá uma quebrada nessa leitura de que o comitê estaria sendo mais hawkish. Faz sentido? Você concorda com essa leitura? Olha, o comitê, né, na semana passada, ele já foi muito claro em tentar tirar da frente qualquer discussão de corte de juro no curto prazo. E como é que ele fez isso? Ele fez isso de duas formas. Primeiro, ele manteve as projeções de inflação por horizonte relevante, lá para o primeiro trimestre de 2027, em 3,4, e não reduzir um pouquinho, como todo mundo achava que ele ia reduzir. Porque quando você colocar na conta ali do modelo que o câmbio deu uma valorizada, a inflação está um pouquinho melhor, expectativas caíram um pouco, tinha espaço matemático ali, pelo menos, para a projeção cair um pouquinho. Ela não caiu. A gente sabe que o Copom usa essas projeções muito como sinalização. Ao não reduzir a projeção, provavelmente ele está dizendo assim, ó, vamos deixar claro para o mercado que a gente ainda está longe de chegar na nossa meta de 3%. E a outra, é, outro fato que ele manteve ali no comunicado foi dizer que, se precisar, eu volto a subir, né? E a ata de hoje, ela reforçou principalmente esse segundo ponto. Ele falou o seguinte, em dois momentos da ata, ele fala, olha, o nosso plano aqui é deixar o juro parado, nós paramos de subir, mas eu vou avaliar se isso é suficiente para trazer a inflação para a meta, senão eu subo de novo, né? Ele não vai subir de novo, não vai precisar subir de novo, mas ao manter esse viés de alta, digamos, olha, se precisar eu faço de novo, ele está querendo tirar a discussão de corte. Ele está querendo dizer assim, olha, fica parado ou se precisar eu subo. Deixa. Aí as pessoas vão ficar perguntando, mas será que precisa subir? Será que ele não está exagerando? Mas aí a discussão fica desse lado e não vem na discussão do corte. É importante para ele fazer isso, porque ele vai sinalizando claramente que ele só vai se movimentar na direção do corte quando ele sentir que esse cenário melhor de inflação se consolidou e a inflação de fato vai poder ir para a meta.
E é interessante, né, Caio, essa tentativa por parte tanto do presidente Gabriel Galípolo quanto dos demais membros do Comitê de Política Monetária, tentando sinalizar essa busca incessante pelo centro da meta de inflação de 3%. Né? Você citou que no intervalo buscado pelo Banco Central, né, nesse intervalo de referência, primeiro trimestre de 2027, essas projeções do Banco Central ainda apontam para uma inflação de 3,4%. E eu queria voltar um pouquinho, porque tem um trecho aqui, evidentemente eles falam sobre esse cenário de incerteza do cenário externo, dizem sinais advindos da demanda e da atividade econômica, mostrando que a economia ainda mostra resiliência, a atividade econômica mostra resiliência aqui no país. E tem um aspecto que eu queria destrinchar aqui com você, que é o seguinte, falando sobre esse componente da política fiscal com, evidentemente, o impacto na política monetária, na condução da política monetária, que diz que essa política fiscal que atua de forma contracíclica e contribui para a redução do prêmio de risco favorece a convergência da inflação à meta, e o comitê reforçou a visão de que o esmorecimento no esforço de reformas estruturais e disciplina fiscal tem um potencial de levar a taxa de juros neutra da economia. Eu queria entender exatamente esse recado dado pelo Banco Central acerca do ambiente fiscal do país. Eu acho que ele está sendo muito claro em dizer o seguinte: nós precisamos reequilibrar a economia brasileira. O que significa isso? Significa que, por conta de todos os estímulos que foram dados no passado, até cortes de juros que foram feitos há 2 anos atrás, acabaram fazendo com que a demanda interna, o crescimento interno ficasse acima do potencial, né? O que a gente chama de economia superaquecida. E a gente percebe isso claramente nos gráficos ali de consumo, de crédito, a economia crescendo, isso acaba gerando inflação. A inflação subiu lá de 3, 3,5 para perto de 6. Se você fizer ali os últimos números anualizados, no primeiro semestre ela estava rodando em 6%. E as importações começam a subir, né? Porque você começa a demandar muito, a produção interna não atende, e as importações começam a subir, e aí isso gera desequilíbrio externo, etc. Então, o que o Banco Central está dizendo é o seguinte: olha, a gente precisa atuar meio que como um bombeiro nesse momento, jogar um pouquinho de água nessa fervura, né, e reequilibrar a economia. Se eu fizer isso aqui com a política monetária, mas do outro lado, a política fiscal continuar dando estímulo para a economia, o meu trabalho aqui de trazer a inflação para baixo vai requerer um juro de equilíbrio mais alto. Eu vou precisar forçar mais a mão no juro, porque o fiscal não está me ajudando. E o fiscal não está me ajudando por duas razões. Primeiro, porque continua gerando demanda no curto prazo, e porque ao longo do tempo, crescimento de gastos demanda um financiamento. E esse financiamento pode gerar inflação, né? Pode ser via tributos ou pode ser via inflação. Então, a política fiscal acaba fazendo com que a inflação de curto prazo e mais adiante fique pressionada. E aí faz com que o juro necessário para manter a inflação baixa seja maior. Então, ele está mais ou menos dizendo o seguinte: ó, joga comigo, vamos correr na mesma direção, que aí nenhum dos dois precisa fazer um esforço muito, muito forte, nem a política monetária, nem a política fiscal. Se a política fiscal for anticíclica, né, me ajudar a segurar quando a economia está aquecendo demais, ótimo. Nenhum dos dois aqui vai precisar fazer um esforço muito grande. Se a política fiscal for pró-cíclica, ou seja, a economia está crescendo e você despeja mais estímulos ainda, aí o trabalho da política monetária vai ficar sobrecarregado. Eu pensando no comportamento da inflação, a gente tem acompanhado, né, esse arrefecimento do avanço dos preços nos últimos meses, né? Muitos analistas colocam isso exatamente na conta da política monetária, com essa perspectiva agora trazida pelo Boletim Focus, né, de uma manutenção das suas previsões para o fechamento do IPCA nesse ano em 4,83%. Queria entender, a partir também do comunicado do Comitê de Política Monetária, posteriormente da ata, a XP, ela aposta nesse início de um ciclo de cortes, né? Você disse que não vai subir, apesar de sinalizar que pode subir, não vai subir. Aposta exatamente nesse início de um ciclo de cortes a partir de quando? Primeiro trimestre do ano que vem parece bem adequado, ou seja, deixa aí a política mais apertada, a política monetária mais apertada até o final desse ano, consolida esse cenário de o câmbio um pouco mais apreciado, economia que vai desacelerando, etc., e abre o ano que vem já com condições de ter uma política monetária menos contracionista. Ainda
assim, as expectativas ainda vão estar acima da meta, a nossa projeção para o ano que vem ainda é mais para 4, 4,5 do que para o 3, que é a meta, dentro da banda de tolerância, né? Mas não é a meta. E o Banco Central mira a meta, então ele vai ter que ser cauteloso, ainda vai precisar estar com o pé no freio, mas não vai precisar pisar tanto no freio se esse cenário melhor se consolidar. Então, a nossa visão é primeiro trimestre, provavelmente janeiro, possivelmente março, eu acho que está entre essas duas reuniões. Né? Antes disso, especialmente depois dessa sinalização muito clara da ata de hoje, ó, nem vamos discutir, nós já estamos aqui quase em outubro, entrando no último trimestre, e ele está dizendo, ó, não vamos nem discutir corte de juros, então, assim, não é para esse ano, né? É algo para o ano que vem. Mas se essa estratégia funcionar, a nossa visão é que dá para começar o corte no início do ano que vem. A pergunta vira quanto, né? Quanto dá para você cortar? Aí, o seguinte, quando ele estiver lá no primeiro trimestre de 26, ele já vai estar começando a olhar para o ano de 27. A política monetária tem essa defasagem, né? Ele dá o tiro aqui e sabe que o efeito total vai acontecer mais lá 12, 15, 18 meses à frente. Então ele está olhando para 27. Aí a pergunta vai ser, voltando ao nosso, né, o ponto anterior aqui, qual é a política fiscal a partir de 2027? Vai ser uma política reformista que vai, né, controlar esse crescimento das despesas e equilibrar as contas ao longo do tempo, ou vai ser uma política mais populista, ou seja, independente do nível do ciclo econômico, independente da inflação, etc., vai ser uma política sempre voltada a aumentar as despesas. Acho que essa vai ser a grande pergunta. Hoje está difícil, porque a gente não sabe quem serão os candidatos à presidência da República, muito menos quem vai ganhar a eleição, mas lá pelo primeiro semestre do ano que vem, final do primeiro semestre, já provavelmente vai estar mais claro quem são os candidatos e qual vai ser o debate, né? E aí ele vai ter mais ou menos conforto para prosseguir no corte ou esperar um pouco mais. Eu acho que esse parece ser o plano de voo, esperar um pouco mais agora, começar a cortar no ano que vem e avaliar para ter uma clareza maior de qual é, primeiro, o ambiente internacional todo, né, que tem muita incerteza, política, geopolítica, etc., como é que essa coisa vai se estabilizar, e, domesticamente, como vai ser a política fiscal em 2027. Eu pensando um pouquinho do ponto de vista mais qualitativo sobre os dados do IPCA, o Banco Central cita, né, essa resiliência da inflação dos serviços. Nesse dado, por exemplo, de agosto, né, de uma deflação em agosto, evidentemente esse dado está contaminado também pelos bônus de Itaipu. A gente tem ainda uma resiliência, pelo menos das perspectivas de algum tipo de impacto negativo para a inflação, exatamente pela variação da energia elétrica. Eu queria entender exatamente a sensibilidade, tanto de serviços quanto da energia elétrica, né? Depois que a inflação de alimentos não é mais a grande vilã, em relação à política monetária. A política monetária seria a única arma que o Banco Central só ele, né? A gente não falando de política fiscal, teria para trazer essa inflação à meta? Acho que sim. Tem diversos canais que a política monetária funciona. Desaceleração do crédito, a valorização da taxa de câmbio, ancoragem das expectativas, né? Um Banco Central que é mais firme, é comprometido, faz com que né, os agentes econômicos, os formadores de preços das empresas, os prestadores de serviços, etc., se ancorem, se balizem os seus ajustes de preço na meta de inflação, isso que a gente chama de ancoragem das expectativas, aí a inflação acaba sendo mais parecida mesmo com a meta. Então, tem diversos canais ali. Ele pode ter sempre uma ajuda externa, né? Se o mundo continuar relativamente favorável ao Brasil, como tem sido nos últimos meses, com fluxo de capitais, com valorização da taxa de câmbio, vai ajudar também. Né? Mas ele tem menos controle, naturalmente. Ele tem mais controle aqui sobre, de fato, a política monetária e vai tomar a política fiscal como dada. Quanto mais a política fiscal for colaborativa com a monetária, ou seja, quanto mais for anticíclica, para usar as palavras que ele usou lá na ata, mais fácil vai ser o trabalho dele. Quanto menos anticíclica for, mais difícil. Então, ele vai avaliar o mundo, vai avaliar a política fiscal, o impacto na economia brasileira e vai reagir ajustando o juro necessário diante desses dois ambientes.
Caio, pensando um pouquinho no comportamento do câmbio, a gente tem discutido muito nessa depreciação do dólar frente ao real. Pelo diferencial de juros agora, a gente consegue pensar no contrário, na verdade, numa apreciação do real frente ao dólar? A história do primeiro semestre. Aliás, a história desse ano todo, né? Nós estamos aqui em final de setembro. A história desse ano foi essa. Globalmente, o dólar se enfraquecendo, os investidores, de forma geral, olhando para o que está acontecendo nos Estados Unidos, está dizendo, olha, talvez a gente esteja com posições muito pesadas em Estados Unidos e muito leves no resto do mundo. E aí, se a gente percebeu um redirecionamento de recursos dos Estados Unidos para, primeiro, economias desenvolvidas, depois emergentes, isso continua, a gente ainda vê isso acontecendo, e em cima disso, o Banco Central aqui, especialmente de dezembro do ano passado para frente, passou a tomar uma postura bem mais firme, subiu bem a taxa de juros, foi para 15, ou seja, o Brasil ficou atraente do ponto de vista de investimento. Então, o mundo vê um dólar mais fraco e, em particular, o real atrai pela característica institucional da economia brasileira. O Brasil, na comparação com outros países emergentes, segue se destacando, e aí acho que é independente de eleições, independente do fiscal, independente de qualquer coisa, o Brasil tem fundamentos e características e uma institucionalidade mais sólida do que os demais países emergentes, e tem um juro alto, né, que atrai o investimento. Então, é uma combinação, né, da fome com a vontade de comer. Eu quero ver o mundo quer ver o dólar mais fraco e, em particular, quer investir no Brasil. Então, isso é um ambiente favorável para a valorização do real. E a gente viu o câmbio saindo lá de 6,20 no final do ano passado, foi a 5,50, ficou um pouquinho 5,50, agora deu mais uma pernadinha para 5,30. Isso vai ajudar na inflação também, vai ajudar no Banco Central. Então, se esse ambiente prevalecer para frente, o trabalho do Banco Central fica mais fácil. Que assim seja, né, Caio? A gente conversou aqui com o Caio Pois é. Megali, economista-chefe da XP. Agradeço muito, Caio, pela disponibilidade de conversar com a gente aqui no Money. Eu que agradeço aqui o convite, é sempre um prazer estar aqui com vocês. O prazer é nosso. Até mais.